Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou concluir, nessa semana, a nossa série sobre a Nova República e eleições. E sendo que eu vou falar dos dois últimos períodos, já que agora, com o fim do processo eleitoral das eleições, a gente vai entrar num novo período, com esperança que seja melhor, mas de qualquer jeito vai terminar a minha análise histórico-sociológica desse período da história brasileira, da redemocratização dos anos 80 até agora, 2022. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar. Eu agradeço muito aos novos inscritos. Rapidamente, depois que a gente passou de 700 inscritos, a gente está quase chegando a 730, então está indo bem rápido. Então continue compartilhando, se inscrevendo e vamos lá. Então, no último vídeo eu falei sobre os governos petistas, na semana passada, concluindo com o primeiro governo Dilma e as realizações e problemas desse primeiro governo. E hoje eu entro no segundo governo da presidenta Dilma, sendo que o foco maior é no processo da eleição mesmo, a análise dos elementos sociológicos do processo eleitoral de 2014 e a seguir a entrada do governo Temer logo após o golpe, com o impeachment que derrubou a presidenta Dilma. E na segunda parte, ainda essa semana, a gente vai falar do atual governo, que começou em 2018 e está concluindo agora em 2022. Então, vamos lá. A eleição de 2014 foi bastante complexa e assim, ela já trouxe alguns dos aspectos muito vivos nas eleições, os processos eleitorais que vieram depois, com o uso maciço de redes sociais como forma de expressão não só dos partidos, candidatos, mas também de apropriação dos próprios eleitores usuários. Como eu mencionei no último vídeo, na eleição de Barack Obama, ele já tinha usado os algoritmos de redes sociais para angariar fundos e apoiadores, mas após isso passou a ser usado cada vez mais por grupos políticos ao redor do mundo. E na eleição de 2014 começou a aparecer muito efetivamente isso. O que ficou muito marcado foi a questão de se iniciar, já vinha sendo feita uma polarização na mentalidade político-eleitoral do país entre uma espécie de esquerda petista, estadista, em que a economia estaria muito relacionada com o controle do Estado, que aí veio todo aquele discurso antipetista nascente, anticomunista, anti-esquerdista, e de outro lado um discurso mais de direita, mais central, mais liberal, encabeçado na época da eleição de 2014 pelo Aécio Neves. Então estava muito essa coisa, começando a polarização que foi se tornando cada vez mais forte, à medida que foi passando o tempo. Assim, ao meu ver, essa polarização foi artificial, porque, na verdade, como eu falei nos outros vídeos, essa ideia de uma ascensão de uma mentalidade mais socialista, comunista no Brasil, nunca houve o ambiente social, popular para isso. O que houve, o que continua havendo, é necessidades básicas da população não sendo atendidas, e por isso há a necessidade de atender essas necessidades da população. E os caminhos usados pela esquerda mais estadista, de intervenção do Estado na economia, atendem mais essa população do que os caminhos liberais, em que se estimula uma suposta livre iniciativa, mas no ambiente capitalista brasileiro, muito centralizador, muito monopolista, oligopolista, em que poucos conseguem acessar as oportunidades, fica muito difícil se promover uma ascensão de pessoas no nível mais popular, num nível de equidade, certo? Então, só por comparação, se você pega, por exemplo, o ambiente competitivo de um país como os Estados Unidos no século XVIII, XIX, em que qualquer um podia chegar, um imigrante e tal,
podia chegar e se esforçar e trabalhar e crescer e enriquecer e tal. E comparativamente no Brasil nunca teve esse ambiente de possibilidade de uma competição realmente de qualquer um para alcançar os seus méritos próprios, né? Por isso que o discurso da meritocracia é tão problemático no Brasil, porque houve sempre essa concentração muito grande de oportunidades na mão de poucos. Mas de qualquer jeito essa polarização artificial criada muito mais para tirar um grupo de político do poder para colocar outro que talvez não diferenciasse tanto, acabou gerando na mentalidade sociopolítica do brasileiro essa coisa de que é nós ou eles, certo? Que foi se acentuando. Então, na eleição de 2014, que também teve uma influência grande, ao meu ver, da perda, né, do não conquista do título no futebol brasileiro, já que a Copa do Mundo foi aqui no Brasil em 2014. O Brasil perdeu e perdeu de forma trágica naquele famoso 7-1 contra a Alemanha, né? A Alemanha fez 7 gols, o Brasil só um. E aí essa tragédia, entre aspas, do ponto de vista simbólico para o brasileiro, meio que quebrou o bom humor, digamos assim, o otimismo, né? Historicamente, eu acredito que o bom humor do brasileiro, da sociedade brasileira em relação ao futebol, sempre afetou os resultados eleitorais. Eu acho, mas posso estar errado. Mas em 1994 foi assim com o Plano Real, em 2002 foi assim com a eleição do Lula, e aí 2014 seria assim com um processo eleitoral que gerou grande mal-estar, não por causa do resultado da eleição, né? A eleição ela foi disputada, a presidenta Dilma ganhou a reeleição por pouco, certo? O Aécio Neves, o grupo Aécio Neves, achou que fosse ganhar, mas não ganhou. E aí, a partir daí, né, já vinha acontecendo um ataque midiático muito forte, foi se contestando resultados, foi se pedindo impeachment e não sei o que, uma série de questionamentos, muitos vagos, muitos sustentáveis, mas a questão é que de 2015, né, quando a presidenta Dilma assumiu o segundo mandato, até ela ser deposta em agosto de 2016, praticamente não houve governo de fato, certo? Todas as medidas foram barradas no Congresso e havia uma articulação muito forte, tanto da mídia quanto política, quanto do judiciário, para interromper a sequência de mandatos petistas. Aí a posição você pode tomar a favor ou contra, mas a questão é muito mais legal, né? Então, deixa eu desenvolver isso a respeito do segundo mandato da presidenta Dilma até ela ser deposta em agosto de 2016. Então, ela venceu, mas havia uma crise econômica realmente que foi se acentuando a partir de 2012, piorando em 2014. Ela tentou tomar medidas para ajustar os efeitos dessa crise, mas não conseguia justamente devido às pautas opostas colocadas no Congresso, né, no Legislativo, muito por conta, né, historicamente a gente vê isso, do modo como o presidente da Câmara na época, o Eduardo Cunha, fazia isso. Então, pela talvez inabilidade dela em negociar com o Eduardo Cunha, né, ela, notoriamente os dois não se batiam, não se falavam, é que foi gerando esse mal-estar. Além disso, o próprio Aécio Neves, que perdeu a eleição, isso também ficou notório por causa de áudios que vazaram dele, dizendo que, na verdade, ele não é que ele não aceitou o resultado das urnas em 2014, é que ele queria realmente perturbar. Ele mesmo já admitiu isso. E aí essas perturbações todas foram tirando a credibilidade, digamos assim, né? Usando um pouco do Max Weber, se um governo, né, um governante, um líder, ele é deslegitimado, ele perde a legitimidade por alguma razão, especialmente dos seus pares, do meio político, a tendência é a retirada. Então, a retirada mais comum no ambiente democrático seria uma eleição que se perde, que é o que muita gente esperava, né, que houvesse uma alternância de poder em 2014, já que houve muitos problemas, como eu falei no outro vídeo, relacionado com o primeiro governo Dilma a partir de 2012 principalmente. Mas como na eleição não se tirou, foi se criando esse ambiente negativo a respeito do governo,
perda de popularidade, perda de acesso às negociações no legislativo. O próprio Fernando Henrique Cardoso fala no livro dele: se você perde popularidade e ao mesmo tempo não consegue negociar com os outros poderes, a tendência é você sofrer o impeachment, que foi o que aconteceu, certo? Agora, a questão do impeachment é problemático porque a acusação que foi pesada, né, pesou sobre ela, sobre a presidenta Dilma, ela não se sustentava, né? Então qualquer pessoa, né, minimamente inteligente e com uma certa razoabilidade vai olhar e ver que não houve nenhum tipo de crime de fato, certo? Se você não acredita em minha palavra, você pode pegar e ler esse livro aqui, que eu já tenho um vídeo sobre ele. É um livro das editoras Edulfo e Edu Neb, que tem vários pesquisadores da área de direito, filosofia e sociologia falando sobre como, na verdade, a queda da presidenta Dilma em 2016 foi, na verdade, um golpe, né? Um golpe institucional, verdade, não foi um golpe violento como o de 1964, mas como não houve uma acusação legítima de crime de responsabilidade, então se configura um golpe. Só para explicar, o que as pessoas popularmente dizem que ela foi acusada foi de realizar pedaladas fiscais. Quer dizer que ela tinha um orçamento para um certo período de governo e aí o orçamento foi adulterado, foi mudado, né, para poder contemplar certos gastos, e como isso não estava previsto no orçamento, então isso seria uma pedalada fiscal e por isso seria responsabilizado como crime. Bom, em linguagem simples, é como se você, como consumidor, né, cidadão assalariado normal, você tivesse uma renda durante um mês e aí você excedeu seus gastos em relação àquela renda, aí você pega e meio que toma um empréstimo, você gasta mais daquilo que você ganha e aí fica devendo para pagar no próximo mês. É uma coisa bem comum na sociedade de controle financeiro que nós temos hoje, em que você às vezes tem gastos inesperados, você precisa fazer isso. No caso do orçamento público é mais complicado porque precisa da aprovação do legislativo e tal. E como muitas pessoas falaram, muitos governantes, né, governadores, prefeitos, outros presidentes faziam essa mesma coisa. Especialmente porque o orçamento complementar, né, o crédito complementar, para suprir o que faltou do orçamento previsto, foi para cumprir com os compromissos relacionados com programas sociais, né, que é uma coisa que ela, como presidente, valorizava muito, até mais do que o presidente Lula. Na minha opinião, isso aí é mais opinião minha, percepção minha a respeito dos dois governos. Então, essa é a acusação que pesou sobre ela. Mas além disso, né, além do fato de não ser digamos assim, um roubo, um crime desse tipo, assim, que a gente imagina que possa responsabilizar um governante, logo depois do impeachment, esse tipo de enquadramento como crime foi alterado, então ninguém mais poderia ser acusado daquilo, então isso já desconfia que tem alguma coisa errada aí. E além disso, assim, em relação ao procedimento, né, o procedimento do impeachment diz o seguinte: a Câmara de Deputados ela deve votar a abertura do processo de impeachment. Após a investigação, defesa e tal, o Senado deve funcionar como juiz, como o juiz que julga o mérito da acusação. E o judiciário serve como presidente, né, momentâneo do Congresso para garantir que haja uma certa neutralidade. E aí um dos autores, né, dos textos desse livro aqui, um jurista, ele fala que mesmo que você possa pegar e questionar qualquer outra coisa, uma coisa muito problemática é que o juiz de uma causa, né, que vai julgar uma causa, ele deve julgar de acordo com as provas apresentadas, né? E os senadores, a grande maioria dos senadores que votaram a favor do impeachment, né, condenando ela a sair do cargo, não acompanharam as sessões de defesa e acusação. Simplesmente eles já tinham decidido a culpabilidade da presidenta, independente do que fosse apresentado nas sessões. Então, daí você tira. Então, já estava previsto que ela seria derrubada, certo? Esperava-se, muitas pessoas esperavam que o processo não se alongasse tanto, que ela fizesse o mesmo que o presidente Collor
renunciando, mas ela não renunciou, ela foi até o fim, fez todo o processo de defesa, ela seguiu em frente. E apesar de ter sido tirada do cargo, não se tornou inelegível, né, que seria uma coisa natural também ao se supostamente comprovar a culpa de um governante. Então, muitos desses aspectos meio que demonstram que houve aí um processo não justo, digamos assim, do ponto de vista jurídico, já que o juiz não estava presente nas acusações da defesa, tomou a decisão anteriormente, sem ver nada. A punição com a perda do cargo não foi complementada com a inelegibilidade que vem, né? No caso do Collor, por exemplo, ele se tornou inelegível por 8 anos, mesmo depois de ter renunciado. E recentemente, né, foi estabelecido, acho que pelo Supremo, que não houve realmente crime de responsabilidade. Então, em todos os aspectos, né, a queda da presidente Dilma em 2016 pode ser considerado um golpe, né, de Estado parlamentar institucional. Tal. Aí, quando ela sai, entra o presidente Temer. Eu esqueci o prenome dele. Nossa, como é que pode isso? Esqueci o prenome do Temer. Então, o presidente Temer, ele era o vice de Dilma. Muitas pessoas, inclusive a cineasta que concorreu ao Oscar por melhor documentário, a Petra Costa, ela meio que tenta mostrar aqui no documentário dela que já havia um desconforto na relação entre presidente e vice desde a época da posse. Ele foi colocado por ela como articulador político junto ao legislativo, e muitos dizem que foi daí que foi articulado o golpe que concluiu todo o processo entre abril, quando foi votado a abertura do processo, até agosto, que foi quando foi finalizado. Ele estaria meio que já se preparando para aquilo ali, como se fosse uma espécie de acordo, né? Aí tem até uma famosa fala gravada e exposta pela mídia de um, acho que senador, deputado, me lembro, Romero Jucá, que pegou e falou que tinha que ser tudo um grande acordo, né, envolvendo todo mundo para que as coisas voltassem ao dito normal, né? Então, esse momento de transição, digamos assim, de governo Dilma para governo Temer é muito marcado por esse negócio do impeachment, né? E o Temer acaba fazendo um governo né, complementar, digamos assim, fica muito marcado pela é, pela aprovação de uma contenção de gastos nos próximos 20 anos, quer dizer, de 2017 para frente, os gastos com uma série de investimentos públicos seriam diminuídos, né, gradativamente, e a tal da reforma trabalhista, que acabou gerando, né, como consequência, a precarização de muitos trabalhos, já que se podia terceirizar tudo, né, se podia supostamente gerar acordo direto entre patrão e empregado, né, e a própria lei trabalhista, né, sendo meio que colocada de lado para garantir que houvesse supostamente mais empregos, mas acabou não gerando, mas muito mais a manutenção das empresas, dos empregos e tal. Isso aí com a suposta objetivo de superar as perdas com a crise que vinha acontecendo desde 2008, né, se agravou em 2012, né, 2014 politicamente foi piorando ainda mais. Como houve uma pequena recuperação do crescimento econômico no final de 2017 para 2018, aí supõe-se que houve aí alguma coisa positiva, mas na verdade houve digamos assim, um arrefecimento da questão política envolvendo o governo. Então a governabilidade se tornou possível novamente porque a presidenta Dilma saindo, como era uma pessoa um pouco intransigente para negociar com quem ela não se batia moralmente, eticamente, e o Temer não tem esse problema, né, aparentemente, e aí ele conseguiu fazer isso aí e acabou chegando na eleição em 2018 com a questão muito chave e problemática que foi quem seria o sucessor dele.
que seria que aí é a segunda parte desse vídeo dessa semana para concluir essa série, certo? Então, até o próximo vídeo, que eu vou continuar a partir daqui, e a gente se vê no próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e partilhar o vídeo também, né? E dá uma olhada na descrição nos links que tem aí, tanto para nossos redes sociais, outros vídeos e para meu novo livro, Rinocracia 2, A Utopia Ameaçada, certo? Até a próxima.